Galera, seja bem-vindo de volta ao canal TechRound Internet. Vou mostrar para vocês hoje como criar uma imagem virtual, como utilizar uma imagem virtual, ou melhor, vou usar um nome mais prático, como criar uma máquina virtual no seu computador. Eu vou estar fazendo aqui no Linux, que é o sistema operacional que eu utilizo, mas você vai ter um programa similar ou o próprio VirtualBox dentro do seu Windows, e você vai poder testar versões de Linux, por exemplo, ou até mesmo de Windows, através desse programa. Então você vai utilizar esse programa para criar uma máquina virtual. É como se você estivesse criando um computador para você utilizar um sistema independente sem mexer nas configurações do seu computador. Nesse caso aqui eu já tenho uma imagem com o nome W7 Lite 30 x86/64, quer dizer que tem as duas versões ali. Você pode baixar. Vou deixar o link aí caso vocês queiram baixar. Então vou deixar aí para vocês baixarem, caso vocês queiram baixar, caso você já tenha uma cópia original, faça esse processo que eu falei do gravador para gerar a imagem, ou grava direto do CD-ROM, tanto faz. Primeiramente, você tem que ter a imagem, certo? Essa parte você entendeu, você já tem que ter a imagem do instalador. Eu vou instalar aqui o Windows 7. Vou instalar o Windows 7, então primeiramente eu venho em novo e boto o nome aqui, vou botar o nome que eu quiser, você coloca o nome que você quiser, cachorro, gato, aranha, carro de boi, Ferrari, o nome que você quiser, mas vou botar o Windows 7 Lite, novo, porque eu já tenho outro ali para não confundir. Então isso aqui é a seu critério. O Windows 7, você vai escolher aqui a versão da sua imagem. Se a sua imagem for Windows XP, 3264, você escolhe. Se for Windows 10, você escolhe. Claro, vai depender da sua máquina, da memória, disco rígido. E eu vou manter o Windows 7 64, que é essa versão que eu quero instalar. Próximo. Tamanho de memória. Você tem a memória RAM do seu computador, então você vai disponibilizar, vai estar dedicando, vai ser a memória dedicada a essa imagem virtual, essa máquina virtual. Eu vou deixar 4, vou deixar 2 GB, 2000 MB, 2 GB, eu tenho aqui 24 GB. Posso aumentar ou posso diminuir, mas eu vou deixar 2, que é o que ele sugeriu. Eu vou criar um novo disco virtual agora, ou seja, você pode ter já pronto. Então depois eu mostro vocês como pegar já uma imagem pronta. Mas eu vou criar um novo disco virtual agora. Então esse disco virtual, entenda o seguinte, é como se fosse um outro computador. É como se fosse um outro computador. Você vai estar testando, instalando, usando como se fosse um outro computador. Pode gravar, formatar, o que você quiser ali dentro. Vou criar, logicamente nem todos os recursos vão funcionar como se fosse uma máquina de verdade. Então criar, não vou mexer no tipo de arquivo virtual, vou manter esse aqui. Dinamicamente alocado, o armazenamento, eu vou deixar ele mesmo criar, não vou fixar um valor aqui, vou deixar ele mesmo criar, vamos ver qual o tamanho. Ele criou aqui 32 GB. Note o seguinte, como é dinâmico, note que ele tem até 2 TB, mas ele pegou apenas 2 TB, são 2000 GB. Mas eu vou pegar só 32 GB, que já é um tamanho bom. Se você achar que o seu HD não vai ter esse espaço, você reduz, mas pode correr o risco de você começar a utilizar essa máquina virtual e acabar o espaço em disco. Mas aí vai ser a critério da limitação da sua máquina. Recomendo, logicamente, um processador dual core para cima. Você criar uma máquina virtual num computador de apenas um núcleo, até porque hoje você raramente vai ter um computador de um núcleo rodando o Windows 10, por exemplo. Tem que ser um Windows 10 32 bits. Então você vai ter no mínimo um dual core. Quad core melhor ainda. Octa core, excelente. Esse aqui são 32 núcleos, são 16 núcleos, 32 threads. Então, não sei nem que definição, 16ª, né? Sei lá. Vou criar. Criei. Então está aqui, criado. Vou agora dizer para a máquina virtual aonde está o arquivo da imagem que eu quero instalar. Então eu venho aqui em configurações, clico em cima, vou em configurações. Aqui é todo o sistema, note que ele mostra todo o sistema como se fosse uma máquina, drive disquete, monitor, memória de vídeo, ele cria um computador virtual para você, armazenamento, tem aqui o disco rígido, que esse Windows 7 Lite aqui é o próprio disco rígido, que é o arquivo da imagem. E vazio é o CD-ROM ou DVD-ROM. Então você vai dizer para ele aonde está a sua imagem. Você vai mexer apenas no CD-ROM. Você pode escolher ou criar um disco virtual, que não é o caso. Eu poderia ter um outro disco virtual, uma outra máquina virtual, mas eu quero escolher uma imagem de disco. Eu quero como se fosse um CD-ROM. Posso também utilizar o próprio drive do computador.
eu posso usar também uma imagem que já está salvo aqui o caminho, mas eu vou escolher a imagem, começando do zero. Você vai no seu computador Windows, você vai pegar meu computador, C2 ponto, que é o disco principal, ou se você tiver uma partição, D2 ponto, onde tiver, ou um pendrive, você vai ter essa imagem. Note que aqui é .iso, a imagem fechada com arquivo de 1.2 GB. Se eu clicar em cima dela, fora do programa, ele vai direcionar para um gravador, um programa de gravação de CD ou DVD. Então, está aqui, se você souber o caminho, digita aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho um caminho aqui, ó, que já utilizei. No caso, o Linux mostra dessa forma. Abri e apareceu aqui. Pego a imagem, pronto. Já está aqui a imagem. Ok. Ok, pronto. Está aqui. Aí você vai dizer assim, está pronto? Não. No momento a sua máquina não tem nada. Ela vai bootar, vai inicializar aquela imagem que eu acabei de direcionar ali e vai começar a instalação. Aí você faz a instalação padrão. Então, se você quiser, eu vou deixar um card aí em cima, que eu tenho aí mostrando como fazer a instalação. Eu acredito que esteja no Minha Vida TI, o outro canal. Se inscreva lá, caso não tenha inscrito. Vou começar, iniciar, e você vai notar que ele já vai bootar. A gente chama de iniciar ou bootar. Já, vou até maximizar a imagem, tá vendo? Maximizei, ela ficou um pouco menor, note que aqui ficou toda uma interface ao redor. Vou dar um zoom para ficar mais próximo. E essa instalação vai funcionar parecido com uma instalação no computador vazio. O computador vazio, um computador zero, um computador formatado, você vai botar um CD-ROM, ele vai bootar pelo CD-ROM, como está fazendo agora. E todo esse processo daqui para frente é como se fosse um computador físico. Aqui é uma imagem virtual. Eu estou criando uma máquina virtual com uma imagem. Mas vai funcionar como se eu estivesse formatando um computador de verdade. Então aqui eu venho, escolho, ele já vai estar mostrando aqui Português Brasil, se o instalador tiver em português, logicamente, e vou escolher a BNT2. Por quê? Porque existe dois teclados brasileiros ABNT. Então a BNT2 é o modelo mais novo, que tem mais algumas teclas, se não me engano, mais 2 ou 3 teclas diferentes. E vai ter o CCDIA. Então, antigamente existia um teclado português americano, mas você não deve nem ter pego isso é dos anos 2000. Escolhi a BNT2, avanço. Note que já tem aqui a opção instalar agora. Vai ser um pouco rápido comparado com uma máquina de verdade, porque aqui eu estou usando um SSD, que é meu disco principal. Estou usando a memória RAM para simular esse disco. Logicamente que o disco está sendo gravado no computador, mas eu estou fazendo isso diretamente na memória RAM. E como é um SSD, tudo que for gravado vai gravar com mais velocidade, pelo menos 10 vezes mais rápido que um HD físico. Aqui eu tenho como escolher as duas opções, 32 e 64 bits. Note que alguns programas hoje já não funcionam mais em 32 bits, então eu vou escolher 64 porque o meu computador vai suportar. Mas se o seu computador for apenas um núcleo e você estiver se aventurando em fazer uma imagem virtual, você deve escolher 32 bits, que é o x86. Avanço. É uma instalação normal, aceito os termos, ok. Atualização, se eu fosse atualizar, não vou atualizar, vou fazer uma instalação do zero. Então aqui, atualizando, instalar, Windows, manter arquivos configurados, então vai instalar do zero. Eu vou escolher personalizada só para vocês verem como vai funcionar a escolha do disco. Personalizada, ele apareceu aqui espaço não alocado, então o seu HD físico vai aparecer dessa forma. Então aqui você está vendo dois vídeos, dois aprendizados diferentes. Você está aprendendo a instalar o Windows em uma máquina comum e ao mesmo tempo instalar o Windows é uma máquina virtual. Então você está fazendo 2 em 1 aqui. Então essa máquina que eu estou fazendo aqui é uma máquina virtual, mas o procedimento é igual à máquina de verdade. Então eu venho aqui, clico em novo, ele vai gerar, ele vai criar um disco. Ó, ele criou um disco e criou uma partiçãozinha da mesma forma que um computador de verdade. Avanço. Pronto, agora ele vai copiar os arquivos. Note que agora vai ser uma instalação rápida. Caso demore, eu vou acelerar a imagem para vocês.
novamente reiniciando, você ignora essa, não pressione a tecla, deixa passar. Pronto, aqui você escreve o nome que você quiser, o usuário, eu vou botar user, ele está terminando de fazer a instalação, senha, você deixa em branco se você quiser. Desmarque essa opção ativar, nesse caso que eu vou deixar, que ele já vai ativar automaticamente. A data, caso precise alterar, não faça nada se não precisar. Ele já está instalando uma rede doméstica, vou escolher rede doméstica, porque já estou com um cabo de rede conectado no computador. Bom, galera, demorou um pouquinho mais do que eu pensei. Ele fez uma instalação basicamente o mesmo tempo de uma máquina de verdade. Eu achei que fosse fazer muito mais rápido, então adiantei bem o que eu pude aí, mas demorou pelo menos, no tempo real aqui, uns 10 minutos, ou mais um pouco. Então eu acelerei para vocês aí, porque ia demorar muito o vídeo. E agora está reiniciando para finalizar. Então nesse momento a instalação já está feita, iniciando o Windows 7 Lite. Bom, então está instalado, o Windows instalado, concluiu. Agora, aqui dentro você pode fazer o que você quiser. Eu tenho aqui o Explorer, que é o programa padrão do Windows 7, mas você pode chegar aqui. Note que a internet, ele vai aparecer esse símbolozinho aqui, mas ele está com a internet. Ele já está com a internet, é porque eu estou aqui numa máquina virtual. Então ele diz aqui, ó, tá vendo? Tem o IP 10.02, ele fez um gateway. Aí ele vai ficar aquele símbolozinho como se estivesse sem internet. Então aqui eu vou baixar o Google, google.com.br. Na verdade não é isso que eu ia fazer, mas eu vou escrever novamente download Chrome. Download Chrome, pronto, está aqui, fazer o download e instalar. Então ele vai funcionar como uma máquina de verdade, sem problema algum. Então você vai poder inclusive instalar jogos, caso você tenha Linux, para testar jogo é uma maravilha. Inclusive eu tenho aí, vou deixar um card para vocês aí que eu instalei o GTA 3. Então você pode baixar ele aqui. Vou fazer até um teste, quer ver? Ó. Eu já estou aqui com o Google Chrome instalado. Eu, na verdade estou instalando ele. Então note o seguinte, estou já com a máquina virtual, como vocês podem ver aí no Zoom. Eu estou numa máquina virtual funcionando dentro do Linux e estou instalando o Google Chrome dentro dela. Então funciona normalmente, como se tivesse... Deixa eu ver se o som aqui está direitinho. O som da minha saída aqui tá ok. Então eu estou instalando o Chrome e vou executar YouTube. Então você pode usar normalmente para fazer as coisas que você faria no computador normal. O inverso também funciona. Você com o Windows instalando qualquer versão do Linux, a mesma coisa. Ele vai usar o seu som externo do seu equipamento, a sua internet, e você vai utilizar dentro da máquina virtual como você quiser. Então se você quiser aprender a mexer com o Linux, é uma forma. Você aprende sem precisar formatar sua máquina. Posso também fazer aí, se vocês quiserem, deixe um comentário aí. Se quiserem que eu faça uma máquina virtual de um Linux, eu faço também para vocês, para a gente testar. Aí vocês podem testar o Linux para se familiarizar, né? Tornar mais fácil o teste. Então já estou aqui no Chrome, não vou fazer o login. Eu vou simplesmente digitar aqui youtube.com. Pronto. Note que eu estou dentro da máquina virtual. Recapitulando. youtube.com. Ele está mandando aqui como se tivesse que fazer esse procedimento inicial. Então eu vou fazer o procedimento inicial,
não quero fazer, pronto. Aí, YouTube, concluiu. Pronto. Vou fechar isso aqui. Que tal começar? Aí, claro, eu estou dentro do YouTube, mas eu não usei, é 0 bala. Então vou escrever aqui o nosso canal, @TechHouse Internet. Então caso vocês não conheçam aí, esse é o canal Tech House Internet. E eu tenho aqui vários vídeos bons, né? Como montar um Core 3. Eu vou acessar aqui de uma vez, aí é uma sugestão. Nós que eu tenho também um canal Minha Vida TI. Pronto. E o primeiro vídeo que vocês vão estar vendo aqui é eu instalando o GTA. Vamos ver se vai sair o som corretamente. Galera, seja bem-vindo de volta ao canal. Então vocês estão ouvindo o som dentro da máquina virtual. Sai na minha caixa de som aqui, ó. Você pediu Ó. para eu fazer uma nova demonstração e hoje eu vou fazer até com uma tela melhor, vou estar gravando aqui. Então eu vou abrir, vou maximizar. Tá aí o vídeo. Som corretamente. YouTube, estou usando dentro da máquina virtual. Espero que tenham gostado aí. Fique com Deus e até a próxima.